Seja bem-vindo a mais um Gente que Faz. Você que está acompanhando a TV Viena, ao meu lado está o Dr. Luiz Henrique Schilassi e ele vai passar para a gente algumas informações sobre ortodontia. Tem dúvida? Fique ligado, dá uma olhadinha e acompanhe muito bem esse nosso programa de hoje. Seja bem-vindo à TV Viena, doutor. Obrigado. Doutor, vamos esclarecer alguns pontos. O que é ortodontia? Então, Joyce, a ortodontia de hoje, ela mudou um pouco. A odontologia de hoje, ela mudou bastante. Então, não se resume mais a aparelhos. Eu sou dentista, minha formação toda, minha pós-graduação foi feita em ortodontia. E a ortodontia hoje, ela não pode ser vista mais como um paciente que usa aparelho. Eu não sou um vendedor de aparelhos, então mudou um pouco a situação. O excesso de informação de hoje justifica nós tratarmos de forma diferente o paciente na abordagem, no primeiro encontro que nós temos com ele. Então, nós não podemos mais deixar passar as informações que ele tem acesso a todo momento, em todos os lugares. Então, a ortodontia, por princípio, ela precisa corrigir a oclusão para que o sistema de força que desencadeia a mordida, ele precisa ser dissipado de forma equilibrada. Então, a oclusão em si, existe uma disposição de músculo, isso tudo é pré-determinado geneticamente. O seu osso é desenhado de acordo com a musculatura. A musculatura tem 100% de carga genética, então é a musculatura que faz você ter esse contorno desse osso. E os dentes estão dispostos em cada osso. Então tem esse osso que é a maxila e esse osso que é a mandíbula. Os dentes precisam se encaixar de forma equilibrada nas bases ósseas, nós chamamos de bases ósseas, cada osso que abriga os dentes, e ele precisa ter um sistema de equilíbrio de oclusão e desoclusão que atenda à demanda muscular. Então, a ortodontia, o aparelho na boca, ele justifica para que seja feita uma oclusão equilibrada. E ele não tem cunho estético em primeiro momento. Então, ele precisa ser... o intento da ortodontia é de eliminar todos os problemas que possam existir, considerando como você cresceu, considerando como você está maturando no momento em que eu vi você. Então, se eu vi você quando criança, eu preciso me antever ao que vai acontecer com você. Correto. É possível fazer isso com exames diagnósticos. E se eu vejo você agora, por exemplo, na idade que você está, a 30ª década, a 40ª década de vida é a fase que a gente está em maturação. Então, eu preciso corrigir o que aconteceu e dali para frente eu preciso fazer com que esse sistema de equilíbrio de força ajude a você a envelhecer melhor. Então, a ortodontia em si, o tratamento ortodôntico, ele carrega isso tudo com ele, não é só colocar aparelho. Faça um estudo então, começo, meio e fim da vida da pessoa. Quando você começou, a formação do osso, a duração quando você é adulto e depois o envelhecimento, para que tenha esse amplo resgate aí e a simetria dos ossos seria mais uma coisa mais enxugada. Exato. A simetria do osso é pré-determinada geneticamente. A gente faz o equilíbrio de força tanto para compensação quanto para correção de acordo com a disposição dos ossos. A última coisa que eu consigo ver num exame diagnóstico, quando você chega a primeira vez comigo, é passado por todas as outros os critérios. Existe um protocolo para diagnóstico. Certo. Então eu preciso estabelecer os critérios, eu elimino todas as outras coisas que eu posso ver em você, mas a ortodontia em si, nós vamos fazer um programa direcionado só para isso. Para vocês que têm interesse nisso, nós vamos fazer um programa direcionado só para crescimento, para vocês entenderem como que uma cabeça cresce, como que o rosto cresce, quando não cresce, por que não cresce, quando cresce demais, o que fazer. E vocês vão começar a entender. Esse vídeo é destinado à população. Eu vou tentar me ater aqui a não falar tantos termos técnicos, porque por essência, como eu faço o diagnóstico todos os dias sobre isso, então eu me atenho muito a termo técnico. Sim, claro. E inclusive por a vida profissional que a gente leva, ela é puramente acadêmica. Então a parte clínica a gente tenta traduzir isso para o paciente de uma outra forma, mas esse vídeo não tem intenção nenhuma a não ser esclarecimento público. Alguns ortodontistas, dentistas, se quiserem ficar disponíveis para fazer perguntas, fiquem à vontade. A intenção aqui é que você participe para você entender como funciona a odontologia de hoje. A ideia disso tudo é esperar o que é que você pode esperar de um dentista quando você vai no consultório dele. Já não é mais ficar falando só de dente. Então, isso é bacana, né? Quanto tempo dura hoje
um aparelho? A colocação, a estética e tudo mais. Nós temos, dependendo da fase, a fase interceptativa. A fase interceptativa é de uma criança. Esses detalhes, vocês vão ver todos vai ser um vídeo mais extenso, um programa mais extenso, para que a gente discrimine o tipo de crescimento e a intervenção local e pontual daquele tipo de crescimento. Quando eu intervenho numa criança, chama interceptação ortodôntica. A interceptação é no sentido de eu tentar corrigir alguma coisa que está acontecendo de imediato que ela pode piorar. Então eu ponho a mão agora para corrigir esse possível problema que pode ser agravado e tiro a mão e deixo você crescer. Certo. Depois eu ponho a mão de novo em você que já está com todos os dentes na boca. Essa fase depende do tempo de maturação de cada um. Mulher é mais cedo, de 12 anos mais ou menos, quando você tiver com todos os dentes na boca. Essa fase corretiva não pode passar de 2 anos. Um tratamento muito complicado, de um nível complexo maior, que seria um tratamento com reabilitação dentária de implante, tem um monte de dente faltando. O osso não é favorável, a disposição do esqueleto não é favorável, a musculatura não foi favorável. Certo. E ela piorou por falta de dente. Então, eu preciso fazer a reorganização considerando que tem que colocar implante, tem que colocar prótese, tem que fazer uma reconstrução de um dente, tem que movimentar um dente para um lugar que ele não estava. Esse tratamento, ainda assim, ele dura mais ou menos uns 2 anos. Um tratamento cirúrgico, que é um erro de esqueleto que não dá para ser compensado em dente, ele também dura mais ou menos isso. Então a base hoje seria em torno de 2 anos, não muito mais do que isso. Um tratamento corretivo sem grandes complexidades de entre 13 e 15 meses. Certo, mas isso aí a gente está falando uma pessoa que vá assiduamente fazer os retornos, verificação, aperto, a manutenção do aparelho, correto? Sim, a literatura já descreve isso, que o tempo de tratamento do paciente é 50% de cada lado. 50% quem determina o tempo de tratamento sou eu e 50% você, paciente. Então, você é responsável por metade do tempo. Você pode prejudicar isso. As quebras dos aparelhos, as faltas, qualquer outra intercorrência que impeça com que eu faça um atendimento programado, não precisa ser a cada 30 dias. O atendimento a cada 30 dias foi protocolado por questões financeiras. A cada 30 dias todo mundo recebe. Então, a economia, o sistema capitalista adequou a cada 30 dias. O dente em si mesmo ele pode ser mexido a partir de 15. Certo. Idealmente de 21 em 21 dias. Aqui economicamente já ficou estabelecido que é de 30 em 30. Para ficar mais fácil para o paciente que está ali, né? Exato. O senhor falou que a sua formação é odontologia e especialização em ortodontia. Quanto tempo tem de faculdade isso? Eu entrei na faculdade em 2008, eu sou formado recentemente em odontologia. Eu fiz odontologia em Maringá, e eu sou original do Mato Grosso, eu fiz odontologia em Maringá, e todas as minhas pós-graduações foram feitas na ortodontia em Bauru. Então, eu sou especialista em todos os segmentos da ortodontia. Então, ortodontia para criança, ortodontia para paciente que precisa de uma cirurgia ortognática, ortodontia associada à estética, ortodontia associada à reabilitação com implante, ortodontia para adultos, ortodontia descompensatória. Então, todos os ortodontia para paciente especial, paciente com doença sistêmica, todos os ramos da ortodontia são as minhas direções de pós-graduação. Um profissional da área que queira hoje trabalhar como o senhor trabalha, quais as especializações que ele tem que fazer, qual o caminho ele tem que seguir? O meu caminho, hoje, eu escolhi Bauru, eu escolhi a ortodontia exatamente por a ortodontia ser uma área detentora de crescimento e desenvolvimento craniofacial. Então, o ortodontista tem o papel de gerenciar o crescimento craniofacial antes do aparelho. A última coisa que eu vejo é o dente na boca em si. Então, eu não vejo o dente torto, eu vejo um contexto muito maior, de fora para dentro. Então, Bauru é um centro, é uma referência mundial na odontologia. O Brasil é uma referência mundial na odontologia. A única coisa que falta para a gente é avanço tecnológico. As coisas chegam um pouco mais tarde, mas isso está se resolvendo pela facilidade de informação. E ficou muito mais fácil viajar e respirar isso em outros países. Um dentista recém-formado, ele pode optar por fazer as especialidades. Hoje em dia as especialidades são direcionadas, tem um estado X que é bom em implantodontia. Certo. Estou dando um exemplo, mas em Bauru, Bauru é um grande centro para todas as especialidades.
E existem cidades vizinhas que são especialistas em endodontia, que é de canal, em cirurgia, em odontopediatria. No Paraná tem bastante odontopediatria. Então, quem tiver interesse, você que quer fazer ortodontia, o meu trajeto foi todo em Bauru. Eu fiz primeiro uma ortodontia preventiva, uma pós-graduação, que é a ortodontia de criança, para entender como a criança cresce. Certo. E uma ortodontia, a especialidade de ortodontia hoje ela é de 3 anos. Tem algumas instituições que fazem em tempo menor, mas hoje, em geral, são 3 anos. E as outras pós-graduações podem ser feitas em concomitância ou ela pode ser feita depois. As pós-graduações em tratamento em adultos, tratamento cirúrgico, tratamento em reabilitação oral, tratamento associado à estética, todos os tratamentos ortodônticos associados às outras áreas. Então, para você que tem interesse, é uma área legal. Parece até que eu estou defendendo a minha especialidade, mas eu fiz ela exatamente por isso. Lá em Bauru, por exemplo, tem o Centrinho, que é o Hospital de Anomalia Craniofacial. O que me encantou foi isso, porque lá no Centrinho, a área que gerencia todo o tratamento é a ortodontia. Então, a ortodontia é a porta de entrada da odontologia. Porque como a minha disciplina é a detentora do seu crescimento, eu preciso saber como você se comportou quando cresceu, para saber em que momento você pode ser direcionado para as outras áreas. É ela que faz a ligação, o link entre as outras especialidades. Esse foi o grande atrativo para mim na ortodontia. Então, faz 5 anos que eu faço isso. Bom, vocês estão vendo que conteúdo a gente tem muito para poder explorar e eu vou explorar um pouquinho mais aqui. Vamos num breve intervalo e logo voltamos com um pouquinho mais do Dr. Luiz. Fique com a gente. Andorinha, sempre inovando. Chegaram mais 40 ônibus novos, executivos Super Soft, totalmente equipados com tecnologia de ponta, Wi-Fi, poltrona soft e TV. Andorinha, mais conforto, modernidade e pontualidade. Andorinha. Chegou a cerveja burguesa. E pra comemorar, um brinde a quem nunca fura com os amigos, aconteça o que acontecer. A quem sempre dá um jeito. Ao cara que você jura que tá bem de vida. Ao sexo frágil. A quem se hidrata depois do jogo. E finalmente, um brinde a uma cerveja que você tem que provar. Burguesa, um brinde a você. Ah, e a quem não bebe e dirige. Beba com moderação. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Estamos de volta aqui no Gente que Faz. O Dr. Luiz está explicando muita coisa pra gente sobre ortodontia, está abrindo muito o olho. E eu gostaria de estar pedindo para o senhor explicar um pouquinho mais agora sobre criança. Nós temos algumas fases, né, quando estamos crescendo, e algumas dessas fases a gente traz muito o bruxismo, aquela mania da gente ranger os dentes, principalmente dormindo. É só aparelho e correção? A criança, nesse caso, ela tem uma troca de dentes. A primeira troca de dentes da criança, os dentes descidos, que são os dentes de leite, eles são substituídos. Então, em primeira fase, eles são substituídos pelos 4 da frente, os de baixo e os de cima, e cada molar em cada lado. Então, o molar é o primeiro dente permanente da boca posterior. Ele já nasce por volta dos 5, 6 anos, de 5 a 7. Cada criança tem um tempo. Dependendo da troca, antigamente a gente estabelecia um tempo limite. A criança troca de dente com tal ano. Tem tipo de crescimento de face que atrasa um pouco. Tem metabolismo que é mais acelerado e menos acelerado, da forma corpórea geral. Isso é também trazido para o dente. Então, o importante não é que ela comece no ano X. O importante é que depois de começado, ela estabeleça um protocolo de troca que é a cada 2 anos. Então, ela faz a primeira troca
desses dentes da frente e um molar em cada um. Então 4 molares, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Aí ficam os tamanhos um pouquinho diferentes, Exato, né? porque o dente não cresce, ele já nasce do tamanho para a vida inteira. Entendi. E a criança ainda não cresceu. Aham. Então essa primeira troca desorganiza a boca dela. Essa primeira troca dá uma falsa impressão de que a criança vai ter, ela está respirando pela boca. Tem paciente que é encaminhado para fono, nem todos precisam, um paciente específico só é encaminhado para fono, é um paciente que cresce com o esqueleto divergente, então o esqueleto desse cresce no sentido vertical. Esse paciente pode ser piorado nessa situação, porque ele para de respirar um pouco. Então, a troca de dente, nesse caso, causa um distúrbio, porque o dente é grande com uma boca que ainda é pequena. Nessa primeira troca, daqui 2 anos vai começar para por 2 anos, então troca. Essa primeira troca acontece, fica 2 anos sem acontecer nada e depois de 2 anos começa a trocar o restante, que é quando vem os caninos e os pré-molares na frente e os molares atrás do primeiro. Certo. Até essa fase da primeira troca, até esses 2 anos, essa criança fica com esse distúrbio, porque a cabeça, até os 8 anos de idade, o cérebro cresce e ele para com 8. Então, a cabeça em si cresceu a parte craniana, não a parte da face. Os ossos da face, eles foram mais empurrados pela base do crânio do que crescimento propriamente dito. Então, nessa hora é um pouco difícil de... os ossos não denunciam tanto o que eles estão fazendo em comportamento para que eu possa ver como diagnóstico. Então, nessa hora, essa criança cresce, mas é muito mais a base do crânio e o contorno do cérebro do que os ossos da face. A partir dali eles vão começar a crescer. A partir dali, esse dente que era grande vai começar a dimensionalmente ficar menor e se acomodar melhor. Por isso que a criança começa a trocar de dente, ela começa a ranger, ela começa a apertar, começa a dar uma deslocada no queixo, porque está um pouco bagunçado lá dentro ainda nesse primeiro momento. Essa hora a gente vai acompanhando para saber se essa desordem é momentânea ou ela vai perdurar. Entendi. Então seria, na verdade, uma forma dela tentar se acomodar com os dentes que estão um pouquinho grandes ainda na boca. Do jeito que dá, porque na verdade são um só, né? Um aqui, um em cada lado. Então, esse dente é grande e ele fica em sobreoclusão dos outros. Então, os outros quase que perdem a função nesse momento. Então, a criança fica um pouco perdida. Vamos falar um pouquinho daquelas pessoas que têm o hábito de chupar o dedo. As pessoas que chupam o dedo, geralmente, elas levantam o céu da boca, né? E aí fica meio complicado aí a arcada dentária. É só correção também com um aparelho ou tem que ser uma coisa mais cirúrgica? Então, nessa hora, esse osso aqui chama maxila e esse aqui é a mandíbula. Esse osso superior, que é a maxila, que é onde abriga os dentes de cima, ele vai crescendo a partir dessa primeira troca. Até a primeira troca, ele foi mais empurrado pela base do crânio do que crescendo. Essa primeira troca, entre esse período e os 2 anos seguintes, que vai ficar parado o dente, trocou os dentes, você vai ficar parado. E ele se desenvolve mais rápido do que a mandíbula. Nessa hora, você consegue modelar ele. Se você ficar com o dedo comprimindo ali, você consegue ter um palato ovalado. Então, o céu da boca fica ovoide. Você consegue restringir o crescimento. Então, quando esse dente for nascer, o de cima, o da frente principalmente, se você tiver com o dedo interposto, ele já vai nascer para frente. Então isso prejudica um pouco. O alvéolo inteiro, o alvéolo é a parte do osso que abriga o dente. O alvéolo inteiro é projetado para frente junto com o dente. Isso precisa ser corrigido com alguns outros tipos de aparelho. Dependendo do tipo de crescimento de face, o chupar dedo não interfere em nada. E um outro crescimento, que é aquele crescimento divergente no sentido vertical, ele pode piorar muito. São fatores epigenéticos. Nós vamos fazer outros programas direcionados só para criança. Você que tem criança em casa que tá trocando dente, vocês vão ter uma ilustração e informação de começo a fim. Isso é muito interessante, isso faz parte do dia a dia e a gente percebe que a população fica um pouco perdida. Fica muito. Que horas eu tenho que desentortar o dente que está torto agora? Você sabe que uma grande dúvida, eu que sou mãe, tenho uma menininha de 12 anos, e uma grande dúvida nossa é o seguinte: chupeta. Nasce a criança, a avó vai lá e põe a chupeta, o médico vai lá e tira e briga. A gente não sabe muito bem o que a chupeta pode agredir futuramente numa criança, o quanto pode interferir ou não. Tanto, eu vejo a gente conversa muito sobre, estamos conversando bastante sobre isso, sobre a formação da face. A chupeta, ela pode impedir alguma coisa, além dos dentes, ter algum problema mais sobre o crânio e tudo mais aqui nessa musculatura? Sim. São fatores genéticos e epigenéticos. O crescimento facial, determinado pelo músculo, ele é genético.
Fator epigenético é um fator ambiental que pode interferir ou não na genética. Esse fator epigenético, a exemplo de um pré-diabético, ele pode não ser diabético, mas dependendo do costume que ele tiver, ele vai virar diabético. Ele já nasceu para ser. Então, uma pessoa que nasceu para ter um crânio divergente, uma face divergente, se você chupar dedo, você consegue abrir isso mais. Então, fica um espaço aqui na frente. Essa criança pode ter uma interferência, inclusive psicossocial, intelectual. Então, uma criança dessa, se ela continuar chupando o dedo, ela vai ter um padrão de respiração bucal. Ela não vai oxigenar tanto o cérebro, a parte crâniofacial vai ser prejudicada no desenvolvimento, ela vai ter déficit de atenção, não vai dormir direito, porque não consegue respirar. Então, isso tudo tem que ser cerceado. Cerceado significa ser restringido, significa a gente cercar isso tudo e eliminando essas coisas, porque não é dente, é isso que a gente tenta explicar. A explicação nossa aqui é exatamente isso. Quando você vai no dentista, não é por causa de dente, tem 1 milhão de coisas por trás disso. Então, essa criança pode ser prejudicada, em essência, no crescimento intelectual. O crescimento dentário a gente arruma, mas o crescimento intelectual. O que as pessoas às vezes não entendem é que uma medicina, uma especialidade está sempre ligada à outra. Sim. Né? E os dentes, apesar da gente achar que é somente físico, você olhar e bater o olho e falar que é bonita, a pessoa que tem um dente bonitinho, certinho, ou a pessoa que tá com algum problema, alguma falha, não é esteticamente bacana, não é bem isso. A gente tem muito mais coisas além, e a chupeta, o dedo, realmente é uma das coisas que a gente tem uma dúvida muito grande quando a criança é pequena, se tira, se põe, qual tipo de formato de chupeta certa, qual não é, o porquê que vai acontecer. Primeira coisa que a gente pensa, a criança vai ficar quieta e parar de chorar. Aí a gente dá a chupetinha pra ela. Depois, um tempo vai passando, a gente vai verificando que aquela dentária não vai ficando legal, realmente a respiração da criança não é bacana. E aí tem muito mais coisas além disso, né? Essa formação errada, por um hábito errado, futuramente, numa correção, na qual a gente está explicando que o ortodontista não é somente visível, ele não vai somente olhar e falar, você tem que fazer isso, não. Ele vai fazer um estudo de crescimento, de pós-envelhecimento e tudo mais. O quanto isso vai dar problema lá na frente, porque quando a pessoa parar de chupar o dedo, ou chupar a chupeta, né, a arcada vai parar também, ela tem um retrocesso, ela vai aumentar, como que funciona? Depende dos tecidos peribucais, essa musculatura. A sua musculatura, por exemplo, ela tende no sentido de fechar a boca. Você não tem dificuldade de fechar a boca em manter o lábio fechado. Uma pessoa que tem dificuldade, ela vai piorar. Então, esse esqueleto que parou nessa posição do chupar-dedo é aquele tipo de esqueleto que cresce para baixo. Então, esse precisa ser interceptado. E a intervenção tem que ser nessa fase de crescimento e uma correção limitada depois. É importante você ter falado isso porque, dependendo do tipo de crescimento, eu tenho isso aqui pouco projetado, ao contrário do seu. Então, dependendo do tipo de crescimento que acontece da face, é a boca que eu posso dar para você. Você não pode ter uma boca de revista, dependendo do rosto que você tem. Então, o meu tipo de arcada não pode ser igual ao seu. Esse tratamento, por isso, o nosso intuito aqui é esse, que você vá num dentista, num ortodontista especificamente, e ele não fica falando de aparelho. Aparelho é a última coisa que você olha para a boca. Então, o sorriso que você acha que você vai ter é o sorriso individual para você. Não dá para escolher o tipo de sorriso que tem. Então, essas limitações têm que ser compreendidas e explicadas. A dissipação da informação está acontecendo de forma muito rápida. O paciente tem acesso a tudo. Então, o dentista de hoje, a área médica em geral, a medicina de forma geral, se você não compartilhar conhecimento com o paciente, você começa a perder para o Google. Então, o paciente tem essa informação no Google. É muito bom que você dê essa informação para ele. Senão, ele vai trocar de profissional. Tem pessoas que a gente vê que aumenta dente. Nossa, teve uma época que a Xuxa, né? O pessoal queria ter o dente da Xuxa. Então, aumentava os dentes da frente para poder dar aquela impressão ela tem um dentinho um pouquinho mais. De dentinho de coelho, né? Que a gente fala. Isso pode dar problema também? Ou não? Esteticamente, você fazendo isso não vai te causar nenhum tipo de dano, saúde e esqueleto, vamos colocar. A disposição dos dentes anteriores, considerando que o arcada está pronta e organizada de forma a distribuir força no longo eixo dos dentes. Então, os dentes recebem uma carga, dissipa a força entre osso e músculo e está tudo organizado. A oclusão anterior, que é na área do sorriso, de canino até canino, ela não foi feita para ocluir. A parte anterior não foi feita para ocluir. Essa parte que você come, corta o pão, não pode tocar. Seria bom que ela não tocasse. Então, pode ser aumentado
até que não cause esse toque. Se causar esse toque, você pode criar um problema, um trauma oclusal de longo prazo, de ano para frente, você pode perder raiz, você pode perder gengiva, e essas estruturas nobres que você perde, dependendo do fenótipo que você tem de tecido, ela não retorna mais. Mesmo com enxerto, não fica bom. É como se fosse um remendo, não fica bom. Então, isso tem que ser ponderado. A parte estética tem que ser ponderada e ela é muito boa e muito bem-vinda. Então, o crescimento da face, ele amadurece. Então, é o crescimento, a maturação e o envelhecimento. Certo. Essa maturação caminha no sentido desses tecidos caírem, você perde tônus muscular. Então, cada vez mais você não mostra dentes. Vocês percebem que quando eu falo com vocês, eu mostro mais os dentes de baixo do que os dentes de cima. Então, cada vez mais eu vou mostrar mais dente de baixo e menos dente de cima. Então, a estética caminha no sentido de aumentar esses dentes, mas isso tudo não pode prejudicar a oclusão, que é a primária. O meu não vai cair não, gente, ó, vai ficar lindo aqui assim, ó. Se o dele vai cair, daí eu não posso fazer nada, mas o meu, ó, vamos amarrar. Doutor, gostaria que o senhor deixasse aqui algum recado ao pessoal em casa que está assistindo a gente. Temos muita coisa, muitos programas a gente vai estar fazendo com o doutor, porque tem muita coisa para esclarecer. E eu acredito que vocês vão amar, porque a gente está amando a sua presença aqui. Primeiro, vamos agradecer, né, que está aqui com a gente na TV Viena. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu gostaria realmente que você deixasse um recadinho pro pessoal em casa. Eu agradeço a TV pela oportunidade. Eu fico muito feliz de verdade nessa forma de poder ajudar. Esse é o maior impacto que a gente pode ter, porque ajudar paciente eu consigo um por vez. Eu não consigo ajudar tantos pacientes assim de uma forma geral. Assim eu estou ajudando. Então agradecer a TV Viena por conta disso e que vocês deixem as perguntas de vocês. Esses vídeos eu vou tentar não ser técnico. Às vezes se eu usar algum termo que vocês não entenderam, vocês podem deixar na pergunta. Ou algum assunto. É que vocês não estão aqui entre os intervalos para saber o tanto de pergunta que acontece aqui. Nós vamos passar isso na forma de programas. E deixe o comentário de vocês, o assunto que vocês querem que eu fale aqui. Então nós vamos tratar disso como se fosse ilustrativo, para que você chegue num consultório odontológico, você sabe o que esperar disso. Não é só dente. Dentista não é só dente. Então você tem todo um contexto por trás disso. A área médica, como você falou, nós vamos fazer um programa sobre isso também. A integração da medicina de forma completa. Então é muito legal. Obrigado vocês pela atenção e fiquem participando com a gente. Você já sabe, mas não custa repetir. Quer assistir TV Viena, não está próximo ao seu TV a cabo? Vamos lá, www.tvviena.com.br, você acompanha toda a nossa programação. Quer rever o programa? Vamos no YouTube, canal do YouTube, você consegue rever também o programa, reavaliar e saber lá qual a sua proposta, sua pergunta que você deixou e quer passar pra gente. Quer passar? contato@tvviena.com.br. É isso aí, TV Viena cada vez mais próximo de você. TV Viena, você está aqui.